Já se perguntou o que são os pecados capitais? Algumas pessoas conhecem e já ouviram falar nos pecados capitais que são orgulho, inveja, ira, gula, luxúria, preguiça e avareza. Mas muitos não saberiam explicar exatamente o que estes significam. Então, preste bem atenção neste vídeo. Não iremos nos ater em explicar o significado exato de cada um dos pecados capitais, mas vamos explicar o que significa o conceito de pecado capital. Em primeiro lugar, os pecados capitais não designam atos pecaminosos e sim tendências pecaminosas. A palavra capital vem do latim e significa cabeça, por isso os pecados capitais vão indicar tendências pecaminosas ou paixões que vão encabeçar os atos pecaminosos do ser humano. Todo ato pecaminoso é precedido por uma paixão desordenada que, se alimentada, leva o ser humano a pecar. Por exemplo, em um caso de adultério, antes que este seja cometido, o pecado capital da luxúria foi alimentado desde os pensamentos até o ato propriamente dito. Dessa forma, podemos afirmar que os pecados capitais formam um conceito que vai designar os desejos desordenados sofridos pelo ser humano após o pecado original. Portanto, não faz tanto sentido dizer, cometi tal pecado capital. Já que, como já falamos, os pecados vão designar os desejos desordenados sofridos pelo ser humano após o pecado original no Éden. Como diz o Catecismo da Igreja Católica no ponto 1865, o pecado arrasta ao pecado, gera o vício, pela repetição dos mesmos actos. Daí resultam as inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Assim, o pecado faz com que o ser humano tenha sua consciência obscurecida e sem graça santificante. Os pecados capitais acabam se alimentando entre si. Cito alguns exemplos. Como o pecado da preguiça pode alimentar o pecado da luxúria, visto que pela preguiça, em linhas gerais, o ser humano tende a fugir do trabalho e de todo o desconforto e a buscar apenas aquilo que lhe dá prazer. É nessa busca desordenada em fugir do trabalho e buscar apenas o que dá prazer é que se encontra o prazer lascivo e sensual. Outro exemplo, o pecado capital da inveja pode alimentar o pecado da ira e o indivíduo pode passar a desejar a destruição e o fim da pessoa invejada. Os ensinamentos da Igreja fazem um grande apontamento sobre os efeitos pessoais e coletivos do pecado. Podemos destacar o ponto 1869 do Catecismo da Igreja Católica. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais e induzem as suas vítimas a que, por sua vez, cometam o mal constituem, em sentido analógico, um pecado social. Portanto, é pela graça santificante que o homem irá vencer estes pecados e se tornar um homem novo. Pelo batismo o homem se torna participante do corpo de Cristo, recebe a graça santificante e contará com os auxílios para superar suas paixões desordenadas. E lembre-se, sem Deus nada podemos fazer.